Ai, pessoal, tô voltando com vocês. Tive que excluir umas coisas do telefone para poder seguir gravando, que o tempo tá sempre curtinho, meu tempo na memória do telefone. Já ajeitei de tudo que foi jeito e não consegui. Vamos começar de novo essa 6 aqui, porque eu quero que vocês entendam bem, porque esse tipo de questão é o tipo de questão que mais cai no Enem, tá? Então, vou começar de novo bem bonitinho aqui com vocês. Aqui já tá, ó, aqui um chuveiro elétrico ligado 1 hora por dia, tá? Eu paguei no final do mês, porque tá falando aqui por mês, eu paguei R$180. Então, se eu paguei R$180, sendo que é R$2 o quilowatt-hora, se eu dividir por 2, isso aqui vai dar 90 quilowatts. Eu gastei 90 quilowatts durante o mês. O mês inteiro, né, em banhos. Isso aqui só em banho. Aí a gente tem uma fórmula que diz assim, ó, que a energia consumida é igual a potência vezes a variação do tempo. Se eu dividir por 1000, já vai me dar em quilowatts, mas ali eu já tenho em quilowatts hora, né? Eu fiz aqui, ó, ainda dividido por 1000, né, para me dar em quilowatts hora. Como aqui já tá em quilowatts hora, eu vou substituir aqui, ó, 90.000, né? Eu não vou precisar botar esses 1000 aqui, porque já tá em quilowatts hora. A minha potência ali, é o que eu quero saber. E o tempo, aí o tempo a gente vai, é 1 hora por dia, eu vou botar 1, mas não é 1 hora por dia, isso aqui é no mês inteiro. Então, é 30 horas durante o mês. Então, a minha potência vai ser os 90.000 dividido por 30, aqui dá 3.000 watts, tá? Porque ali as respostas estão todas em watts. Tranquilo? Vamos ver agora aqui a questão 7. Isso aqui é a questão 6. A questão 7, o mesmo caso daquela outra, né? Que eu deixei o gabarito, porque eu queria dar uma mãozinha assim pra vocês, né? E daí eu digo, vamos mandar 2 com gabarito ali, que daí eles já dão uma olhadinha, né? Tá? Aqui, ó, tá falando que a resistividade dos metais pode ser elevada pelo aumento da temperatura ou pela adição de um soluto numa solução metálica, né? Então, quanto mais aumenta a temperatura, maior a resistividade. Esses dois processos causam uma diminuição no grau de perfeição cristalina e isso leva a um aumento no número de colisões dos elétrons. Eles vão se chocar mais. Quanto maior a temperatura, mais colisões, porque eles ficam mais agitados, né? A temperatura aumenta a agitação e outras partículas presentes no metal. A consequência direta disso é a diminuição do quê? Da mobilidade dos elétrons. Eles vão ficar agitados, eles vão ficar bagunçados e daí eles não vão conseguir fluir com aquela ordenação bonita e daí vai gerar menos eletricidade para nós, né? Então, diminui a mobilidade dos elétrons, tá? Aqui fechou. Essa outra aqui também está com gabarito, né? Porque eu também, né, esqueci de tirar, né? Óbvio, na verdade foi isso, eu esqueci de tirar. Aí diz ali, ó. São dados 2 fios de cobre de mesma espessura e de uma bateria de resistência interna desprezível em relação à resistência às resistências dos fios. O fio A tem um comprimento... tem comprimento C e o fio B tem comprimento 2C, então o comprimento dos dois, um é o dobro do outro. Inicialmente, apenas o fio mais curto, o A, é ligado à extremidade da bateria, sendo percorrido por uma corrente elétrica A1. Em seguida, liga-se o fio B, produzindo, que é maior no caso, né, mais comprimento, produzindo-se a configuração mostrada na figura que não temos, tá? Nessa situação, o que a gente pode afirmar? Que a corrente no fio A é contínua e igual a 1. No caso, ao I, que ali é um I, né? Corrente I. Gente, ali, ó, o fio A é ligado, o fio mais curto A é ligado às extremidades de uma bateria, sendo percorrido por uma corrente elétrica I. Em seguida, liga-se também o fio B, produzindo uma configuração mostrada na figura, que a gente não tem a figura, né? Então, deve ser essa figura aqui. Não, não é essa figura aqui. Mas aqui, ó, o que vai acontecer? O fio A está ligado na bateria, produzindo uma corrente I. Então, a corrente vai ser contínua. Independente de qual deles, a corrente vai ser contínua, por quê? Porque está ligado numa bateria, a corrente é sempre contínua quando ligado numa bateria, numa pilha, né? Então, os dois vão ter corrente contínua.
A corrente do fio A é maior, não tem nada a ver, porque a corrente não depende do comprimento. Concorda? Ó, URI, né? A corrente vai depender, então, apenas da resistência e da DDP. A DDP é a quantidade de carga da bateria. Os comprimentos dos fios não tem nada a ver em relação à corrente, tá? As correntes nos dois fios são iguais, né? A corrente no fio B é maior que no fio do que 1, e a soma das correntes dos fios é 1. Então, o que eu posso afirmar aqui de certeza é que a corrente no fio A vai ser contínua igual a 1. E a no B também. A soma das correntes não. Ó, as correntes nos dois fios são iguais. Eu poderia marcar essa daqui também. As duas correntes vão ser iguais, porque independe do comprimento, né? Então, aqui tá dizendo que o gabarito é esse, mas eu concordo que as duas são iguais em função disso daqui. Vou dar uma olhada nessa questão, depois a gente conversa, tá? Vocês fiquem pra me perguntar qual que é uma delas, tá? E é isso que eu queria comentar com vocês. O gabarito tá ali, mas a gente não pode confiar 100% no gabarito, né? Essas coisas da internet que a gente pega, tá? Vamos ver essa próxima questão, então. Nessa próxima questão, eu tenho aqui a questão 9, uma bateria, né? E eu tenho um fio A ligado a uma bateria, no fio B ali eu tenho as posições. Então, o resistor, eu tenho aqui, ó, um resistor de 10 ohms, eu tenho meu R de 10 ohms. É ligado a uma bateria, o meu U de 10 volts, por meio de um fio. Se o fio tem raio de 3 milímetros, qual a quantidade de carga que atravessa a seção por unidade de comprimento? Então, gente, o que eu quero saber? A quantidade de carga pelo comprimento, né? Eu vou fazer essa relação. Então, primeira coisa que eu tenho que calcular aqui, tá? É o nosso I. O nosso I vai ser o quê? O URI, lembram? Então, vai ser, ó, o U dividido por R. Então, vai ser 10 dividido por 10, que vai dar de 1 ampere. A minha corrente é 1 ampere. Seguindo essa lógica, o que vai acontecer? Eu quero saber a quantidade de carga que passa na seção transversal. Aí a gente sabe que o I é a quantidade de carga dividida pelo tempo, né? Essa quantidade de carga aqui vai passar por um tempo, mas vai passar esse tempo dependendo da grossura do fio. Então, o que eu vou fazer? A quantidade de carga que passa numa determinada área, tá? Porque daí eu vou conseguir relacionar melhor. Então, o meu I vai ser 1 dividido pela área, a área de um fio de 3 milímetros, tá? Aí, como é que vai calcular essa área? Vai ser π vezes o raio ao quadrado. Então, vai ser π vezes, esse 3 é 3 milímetros, então é 3 vezes 10 na menos 3 elevado ao quadrado. Então, a minha área vai ser 9 vezes 10 na menos 6, tá? Concordam com isso daí? Não, gente, tá falando em centímetros aqui, ó. Então, daí, 3 centímetros é 3 vezes 10 na menos 1, tá? Já ia errar. Então, aqui dá na menos 2, ó, porque ali tá falando em centímetros. Viu como a gente tem que cuidar dessas unidades de medida aí? Então, a minha área vai ser 1 dividido por 9 vezes 10 na menos 2. Então, vou dividir 1 por 9, dá 0, aqui faltou o π ainda, né? Faltou o π. Vezes o 3,14. 3,14. Então, aqui eu vou ter 1 dividido por, multiplica todo aquele treco ali. Isso aqui vai ficar 0,2826. Divido isso daqui, dá 3,538. 538 é 4. Vou só confirmar aqui essas contas, né? 9 vezes 3,14 dá isso daqui, dividido por 100 daquilo ali. Então, vai ficar 1 dividido por 0,2826. Exatamente isso, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar minha área, né? Ali tem centímetros, cuida que tá falando em centímetros, ele é em milímetros. Eu já ia passar tudo para metros, por isso que eu ia multiplicar por 10 na menos 3 ali, tá? E daí, isso aqui a gente aproxima para 3,54, porque esse número que tá aqui é maior que 5. Da letra A. Questão 10. Questão 10 é uma das questões mais simples que a gente vai fazer, tá? Dentro dessa lista aí. Não é a mais simples, é uma das mais simples. Tem média, fácil, difícil. Tem umas que a gente tem que pensar, esse que é o problema, que a gente não pensa, tá?
Nessa questão 10 aqui, o que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho um fio aplicado, uma DDP, entre seus extremos, provoca nele uma corrente de 10 amperes. Então, eu tenho o I valendo 10 amperes durante um tempo de 10 minutos. O número de elétrons que chegam nesse polo. Então, para eu calcular o número de elétrons, é aquela fórmula aqui é igual a N vezes Z. É a única fórmula que tem para calcular isso aqui. Só que aqui nós temos um pequeno detalhe, que eu não tenho o Q. Mas eu sei que a minha carga, que o I é igual a carga dividido pelo tempo. Só que esse tempo está em segundos, não vamos esquecer disso. Então, 10 minutos vezes 60, que 1 minuto tem 60 segundos, vai dar 600 segundos. Então, aqui vai ser a carga que eu quero saber. Eu vou multiplicar esse I, que é 10, vezes os 600 segundos, vai me dar a carga. A carga vai ser de 6.000, né? 6.000. Tranquilo até aqui? Então, o meu Q vai ser 6.000, o número de elétrons é o que eu quero saber, vezes 1,6 vezes 10 na menos 19, que é o valor do meu E. Dividir, então o que eu vou fazer? Eu vou dividir agora, né? O meu N vai ser igual a 6.000 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. Divido isso aqui. Divido isto daí, dá 3.750. 3.750 vezes 10 na mais 19, que vai positivo ali para cima. Só que a gente não tem essa opção. Então, o que vai acontecer? Eu vou andar 3 casinhas para frente, ó, porque eu tenho 3,75 em algumas opções. Então, eu vou andar 1, 2, 3. 3,75. Aí, eu andei 3 casinhas, eu desconto de lá. Vezes 10 na mais 16, que fecha a letra D. Tá? Pessoal, assim, ó, me chamem, me perguntem, porque isso aqui, olha, é difícil. Até vocês entenderem, é muita unidade de medida, é muita coisinha que a gente tem que fazer, é muito pensamento, assim, do que vai fazer, tá? Depois eu vou mandar umas pra vocês, tentar mandar umas mais simples pra vocês pegarem a manha, mas essa daqui, assim, ó, vou dizer pra vocês, ela não tá difícil, ela é trabalhosa, é muita continha, mas difícil não tá. Tá bom? Beijo pra vocês.